E aí, turma, tudo bom? Então, dando sequência às nossas aulas aqui, eu posso mostrar para vocês aqui aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, que é assim, há um conteúdo que é pré-requisito do outro, né? Notem que eu estou no capítulo aqui de bases moleculares da vida. Na verdade, é bioquímica ou a química da vida. Então, tinha a água e os seres vivos, ou seja, aqui estudamos água e sais minerais, proteínas, lipídios, glicídios, que são os açúcares, ácidos nucleicos, que nós vamos aprofundar um pouquinho na divisão celular. Eu vou desenhar o DNA para vocês, mostrar por que o DNA se duplica, como que o DNA é composto de nucleotídeos, bases nitrogenadas, ácido fosfórico, tá? Uma desoxirribose, vou falar também do RNA. Aqui, um capítulo que falou, um pedacinho que falou do adenosina trifosfato. Por enquanto, vocês têm que saber que isso aqui é energia, tá? Aqui, colesterol e saúde, ou seja, dentro dos lipídios. E se vocês observarem, vai indo aqui, passa por um mapa de conceito, umas atividades. Já vem para quem, ó? Citologia, tá? A membrana celular e o citoplasma, ó, tá? Então, vamos lá. Dentro da citologia, nós já falamos de como que a célula foi descoberta, do Robert Hooke, da denominação de por que se denominou célula. Agora nós vamos para uma parte que vai falar de membrana plasmática, tá? Beleza. Então, assim, como que se estuda a citologia? Aonde que começa o estudo da citologia? Nós fizemos uma aula introdutória, nós falamos de células eucarióticas, procarióticas, seres celulares, multicelulares, acelulares. Falamos de células autotróficas, heterotróficas, falamos de diferenças de célula vegetal e célula animal. E agora nós vamos de fora para dentro passar pela membrana. Então, a primeira coisa é a membrana plasmática, ou seja, o sistema de biomembranas, as membranas dos seres vivos, tá legal? E depois, obviamente, olha lá, vai para onde? Para célula, citoplasma, tá legal? Então, a primeira estrutura estudada dentro da célula é, obviamente, a membrana plasmática. Então, basicamente, a membrana plasmática está presente em todas as células. Só que ela só é vista ao microscópio eletrônico. Eu não consigo ver ao microscópio comum. Eu não vejo essa limitação. E eu tenho duas coisas para falar da membrana plasmática para vocês. A primeira é a composição, que eu já falei lá na bioquímica, que ela é lipoproteica. Olha só, composta de lipídios e proteínas. Isso é muito importante saber. E a segunda é que ela não é nem impermeável e nem permeável. Quando eu não tenho essa nem impermeabilidade nem permeabilidade, eu digo que essa membrana é semipermeável, tá? Ela tem uma permeabilidade seletiva. Isso quer dizer, notem que ela é extremamente fina. Olha só, ela tem 8 nanômetros. Lembrando que o nanômetro é 1 metro dividido por bilhão, tá? Olha só, então ela tem 8 nanômetros, que dá 0,008 micrômetros. Essa unidade aqui é um micrômetro. O micrômetro é 1 metro dividido por milhão, tá? Que isso aqui vai dar 0,000008 milímetro, ou seja, 1 milionésimo de milímetro. Logo, a membrana plasmática é uma estrutura extremamente interessante, porque sendo tão fina, ela consegue ter tanta eficiência. Isso é muito interessante. Só consigo ver ao microscópio eletrônico, tá legal? Então aqui nós temos uma célula, né? Ó, temos uma célula. Opa, ver se eu consigo mostrar para vocês. 2 micrômetros, a espessura de toda essa célula aqui. Então ela é bem pequena e a membrana que está delimitando ela. Aqui o núcleo que está bem visível. Essa é uma célula característica, né? Célula sanguínea denominada linfócito. Olha que interessante. Terminação cito, célula, com um núcleo bastante grande. Ó. O núcleo mostrado em marrom aqui. Os linfócitos são os famosos glóbulos brancos, células de defesa do nosso corpo. Então nós já vimos duas coisas da membrana. A membrana é lipoproteica e semipermeável. Qual é o modelo proposto para explicar a membrana plasmática? É o modelo do mosaico fluido, ó, do Singer e Nicholson. É o modelo do mosaico fluido. Tá aqui.
modelo do mosaico fluido. Para simplificar, o modelo do mosaico fluido significa que a membrana tem proteínas distribuídas em camadas duplas de fosfolipídios. Seria como se fosse água, fluido nisso aí. Então, seria, fazendo uma analogia, como se fosse um colchão de água, que você pressiona de um lado, ele infla do outro. Você libera daquele lado, ele volta ao normal, tá? Esse é o modelo do mosaico fluido. Aqui o famoso desenho de um corte da membrana plasmática mostrando esse modelo do mosaico fluido. Então eu tenho um fosfolipídio com uma cabeça de fósforo e uma cauda de lipídio, uma cabeça de fósforo, um fósforo e uma cauda de lipídio. Então ela é uma bicamada de fosfolipídios, ó. E a camada dupla de fosfolipídios, antigamente era o modelo do sanduíche, e essas estruturas rosas que vocês estão vendo aqui, ó, são as proteínas. E esse açúcarzinho aqui é o glicocálix, que ele faz inibição por contato. Ele que informa para outra célula que a célula encostou nessa membrana. É uma dupla camada de fosfolipídios. Essa é a membrana plasmática pelo modelo do mosaico fluido do Singer e Nicholson. Existem envoltórios que são externos à MP, a membrana plasmática. Já vamos combinar assim, MP, a partir de agora, é membrana plasmática. Um deles é esse que eu acabei de mencionar, que é o glicídio, cálice de cálice, porque ele vai lembrar realmente, olha aqui minha mão, ó, um cálice, tá? Aqui minha mão, um cálice. Então, o glicocálix. O glicocálix, ele faz com que os tecidos se reconheçam. Então, quando você doa um órgão, a aceitação ou não aceitação desse órgão depende muito do glicocálix. E o glicocálix também faz inibição por contato. Quando uma célula se divide e encosta na outra, ela vai receber informação antes que as células se sobreponham pelos glicocálix, que são formados por glicídios. A parede celulósica, gente, a famosa parede celulósica composta pelo polissacarídeo celulose, que é exclusiva de algas e plantas, tá? A parede celulósica. Como os vegetais não têm esqueleto, eles formam uma parede celulósica, que é um esqueleto para cada célula, o que faz com que os vegetais consigam ficar extremamente grandes, por exemplo. Ó. Então é um envoltório que está por fora da membrana celular e vai conferir maior resistência às células vegetais em relação às células animais. Tá? Então, onde que eu encontro a parede celulósica? Em algas e plantas. Entretanto, parede celular eu também encontro em bactérias, em fungos e em certos protozoários. O que diferencia uma parede celulósica de uma parede celular? A parede celulósica, como não está dizendo, é de celulose, ó, envoltório externo, membrana plasmática presente em células de plantas e de algas, constituída por longas existentes microfibrilas do polissacarídeo celulose. A constituição química que diferencia a parede celular de células e de algas e de plantas em relação às de fungos. A parede celular dos fungos é um outro polissacarídeo. É um polissacarídeo chamado quitina. A parede celular das bactérias é uma outra substância. São protoglicanas, proteínas e glicídios. Tá legal? A parede celular dos protozoários, eu nem sei ao certo como é que é composta, mas elas não são de celulose. De celulose é da célula vegetal e de algas, tá? Mostrando aqui que a celulose é extremamente resistente e dá uma resistência muito grande. E olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vários açúcares, várias moléculas de glicose, mostrando que, na verdade, a celulose é um polissacarídeo, tá bom? Mostrando aqui também, ó, eu não vou entrar em detalhes agora, mas a parede celular pode ser primária, ou seja, mais flexível, que eu vou encontrar em células vegetais jovens, que ainda vão crescer, e secundária, na qual ela se torna rígida e impermeável, e vai recebendo, por exemplo, substâncias tipo lignina, que impermeabilizam, matando a célula vegetal. Lá no Robert Hooke, quando ele observou células vegetais, ele observou células vegetais mortas, que tinham só resistido à parede celular de celulose. A principal função dessas paredes celulares, né, é sustentação esquelética, ó, é sustentar a planta. Existe o seguinte, ó, existe uma comunicação
Às vezes a parede celular é secundária, mas ela deixa uma comunicação que são os plasmodesmos, ó. Plasmo deve ter alguma coisa em relação ao citoplasma e desmos significa ligação. Então, mesmo estando totalmente impermeável a parede celular, há buraquinhos, há escaninhos que passa substância de uma célula para outra. É assim que a célula vegetal consegue, por exemplo, absorver água, oxigênio, liberar gás carbônico e se manter viva mesmo com uma parede celular secundária. Aqui mostrando, até nós tivemos isso na nossa primeira aula aí, introdutória, o vacúolo de suco celular, que é uma estrutura característica da célula vegetal e de alga, que serve justamente para armazenar o que vocês estão vendo aqui, ó, água. Porque a célula vegetal não pode, as plantas em si, não podem, está muito quente aqui, eu vou para outro lugar. Ou, de repente, pode ir tomar água, como os animais fazem. Saem do sol ou vão tomar água. Então, ela se preocupa muito em armazenar água. Mostrando os cloroplastos, mostrando que também tem mitocôndria na célula vegetal e, sobretudo, a parede celulósica, que é característica da célula vegetal. E os plasmodesmos, que são essas combinações aí, né? Aqui mostrando que quem forma essa parede celular, na verdade, é o complexo de Golgi. Eu estou vendo uns retículos endoplasmáticos rugosos. Essa foi a aula introdutória de membranas, tá? A membrana é proteico, semipermeável. Depois nós vamos ter que ver os transportes através da membrana, que aí são passivos e ativos, mas é um assunto para uma outra aula, tá? Valeu, gente, fiquem bem, se cuidem, tchau.